Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos e alunas, professores e professoras, tutores de todo o estado de Rondônia, bem-vindos para a nossa aula de revisão da disciplina de Fundamentos do Mundo do Trabalho, aqui no nosso curso de cooperativismo. Depois desses semanas todas, vamos fazer a nossa revisão, vamos fazer a prova. Desejo sucesso para vocês. Professor Wesley, o que o senhor tem aí para dizer, fazer um balanço da disciplina? Olá, gente. Olá para vocês que nos acompanham. É uma alegria imensa estar aqui com vocês. Já temos 4 encontros que tivemos, este nosso 5º de revisão. Já me sinto realmente parte dessa caminhada de vocês. Espero que tenham curtido e que hoje a gente possa revisar, retomar os conceitos que nós vimos nas nossas últimas aulas, para tirar todas as nossas dúvidas e poder seguir. Aproveito também o momento para parabenizar os alunos Wagson, Tiago, Camila, Fernando e o Alisson, lá da escola professora Quitéria, do Garimpo Bom Futuro, alunos da professora Isabel. Parabéns pelo trabalho dos cartazes de vocês, assim como os outros que mandaram para a gente estavam sensacionais. É muito legal ver que, além de compreender aquilo que nós estudamos, nós conseguimos colocar em prática, também tentando fazer essa mudança na sociedade com a conscientização. Exatamente, a gente fica muito feliz quando a gente percebe que vocês se apropriaram desse conteúdo e que, além de se apropriar, vocês também estão disseminando esse conteúdo, estão levando esclarecimento para a população do entorno, da comunidade onde vocês vivem. Isso é muito bom para a gente, isso é resultado de trabalho. Nossa disciplina falou o quê? De trabalho. Todo dia a gente veio aqui e falou de trabalho. Agora vamos ver aqui qual vai ser o conteúdo que vai cair nessa prova sobre o trabalho. Então vamos lá. O conteúdo vai ser conceito e natureza do trabalho, trabalho informal, automação e teletrabalho, trabalho decente e trabalho escravo, a relação entre gênero e desigualdade no trabalho, origem histórica e também o papel da escola. Já vimos esse conteúdo, já foi tudo bastante trabalhado. Os objetivos da aula: revisar os conceitos de trabalho, trabalho informal, automação e teletrabalho, trabalho decente e trabalho escravo, revisar a relação entre gênero e desigualdade no trabalho, revisar também a origem histórica e o papel da escola. Vamos aqui para aquilo que a gente falou durante toda essa aula, o conceito de trabalho. O conceito de trabalho é a forma do homem intervir no mundo, buscar tudo que necessita e construir-se a si mesmo. Todas as coisas que existem são fruto do trabalho humano. Então, como a gente viu, e o professor Wesley também explicou para a gente muito bem, trabalho é essa capacidade que todos nós temos de realizar atividades, sendo essas atividades físicas, braçais, sendo essas atividades mentais, através de pensamento, através de compreensão, para organizar o mundo externo, organizar o meio físico, organizar a natureza, construir casas, construir prédios, organizar o mundo externo, de forma que o mundo possa satisfazer as nossas necessidades. Que necessidades, professora? Necessidades biológicas, de alimentação, de reprodução, necessidades físicas, do abrigo, da moradia, da necessidade do fogo e também necessidades sociais, né? Que a gente não tem só as necessidades que são físicas, que são biológicas, a gente tem também necessidades que são sociais, de vestir determinado tipo de roupa, de morar em determinado tipo de casa. Então não é só morar, é morar de uma forma específica. Senão, em todos os locais do mundo, só se construiria casa de um único jeito.
isso não ocorre. As casas são construídas de formas diferentes e as pessoas se vestem de formas diferentes, porque o vestir é biológico, a necessidade de comer é biológica, mas como se come, aí isso é cultural. Então, a satisfação dessas necessidades física, biológica e cultural a partir da ação do homem é o que a gente chama de trabalho, né? E ao mesmo tempo que o homem realiza esse trabalho sobre o meio físico, ele realiza também um trabalho sobre ele mesmo. Porque o trabalho, a capacidade de imaginar e de realizar, ela é característica da nossa humanidade. Os outros animais que existem na natureza, eles não conseguem realizar o tipo de trabalho que o homem consegue realizar. Lembram do exemplo da abelha? Né? Todas as colmeias são iguais, porque aquele trabalho está relacionado ao instinto, não está relacionado à capacidade com uma capacidade que o homem tem de imaginar e de realizar. Mas vocês já estão craque nisso faz tempo, porque a gente está aqui toda a aula falando disso, vamos passar adiante. O que é o trabalho? O conceito: dispêndio de energia humana para realizar atividade coordenada, mediante o uso da força física, mecânica ou intelectual. Para quê? Para cumprir um fim, produzir coisas, realizar coisas. E por que, professora, afinal de contas, que o homem faz esse trabalho? Para produzir bens e serviços necessários para a reprodução da vida e de outras necessidades criadas pelo homem. Tudo que a gente já falou aqui. Nas últimas aulas, nós aprendemos que trabalho é o resultado da aplicação humana sobre a natureza e tem a intenção de produzir bens materiais e também imateriais para a satisfação das nossas necessidades, sejam elas biológicas ou sociais. E aí a gente vem para o modo de produção. O conceito de modo de produção é a maneira, é a forma, é o jeito como a sociedade é organizada para garantir a sua própria sobrevivência e a sua continuidade. O modo de produção, ele tem como características, no nível econômico, ser a forma pela qual a sociedade se organiza para produzir seus bens materiais. No nível jurídico, seu estabelecimento de normas e a sua transformação em leis, que devem ser obedecidas por todos os seus membros, com a consequente criação de instituições que garantam o seu cumprimento. No nível ideológico, trata-se da invenção de tradições, costumes e ideias que devem ser entendidas como naturais e que, por isso, devem ser seguidas por todos aqueles que pertençam a uma determinada coletividade. Então, a gente viu nas aulas passadas o modo de produção. Então, se o homem realiza esse trabalho e todos os homens e mulheres realizam trabalho para transformar a realidade ao seu redor, para satisfazer as suas necessidades, essa forma de realizar trabalho, ela está organizada. E a forma como a sociedade está organizada é que se chama modo de produção. Então, a gente viu que existe lá o modo de produção asiático, modo de produção feudal, modo de produção escravista, porque foram jeitos, foram formas como a sociedade se organizou para produzir os seus bens em determinados tempos históricos. E a gente viu que essas formas foram diferentes, que essas formas se transformaram no decorrer do tempo. E hoje a gente vive no modo de produção capitalista. E a gente viu que orienta a produção, que ele é orientado para a produção de mercadorias. Então a gente deu lá o exemplo do pão francês, né? Que precisa plantar o trigo, precisa colher o trigo, levar para a padaria. E ele está organizado de tal forma que possa oferecer o quê? O pão francês e não outro produto.
Por quê? Porque está organizado para satisfazer aquilo de que nós necessitamos. Se nós aqui, nesse contexto sociocultural, precisamos de pãozinho francês, a sociedade está organizada de tal modo que se possa produzir pão francês. Em outros locais do mundo, está organizado de modo que possa oferecer outras mercadorias, mas não quer dizer que é outro modo de produção. Então, vamos aqui para o avanço do modo de produção no capitalismo. Taylorismo e Fordismo. Taylorismo e Fordismo referem-se ao aumento da produtividade com o uso mais adequado de horas trabalhadas, controle das atividades, divisão das tarefas, o uso de maquinário especializado e a introdução da linha de montagem. Então, gente, olha só, uso mais adequado de horas trabalhadas, controle das atividades, divisão das tarefas, uso de maquinário especializado e introdução da linha de montagem foram formas que foram pensadas para aumentar a produtividade. Professora, o que é aumentar a produtividade? Aumentar a produtividade é você produzir mais mercadorias em um menor tempo e com um menor custo. Tempo, a gente está falando de tempo, de horas de trabalho, e custo, a gente está falando de valores financeiros. Então, o que o Taylor, ele imaginou que seria uma forma de aumentar essa produtividade, o Ford aplicou nas suas empresas essas metodologias e houve um ganho muito grande da sua produção. Muitos carros foram produzidos a um custo mais barato, devido a essas modificações que foram feitas dentro dessas empresas. Então, o aumento da produtividade é isso, né? Essas mudanças foram introduzidas para fazer com que mais carros mais baratos fossem produzidos em menos tempo. Vamos aqui para a automação e teletrabalho, né? Importante aprender essa diferenciação. Automação ou maquinário programável. Já vem dizendo que é o processo tecnológico pelo qual as máquinas executam atividades que são relativamente complexas sem a necessidade de um operador fixo. Já o teletrabalho é aquele que é executado à distância. Nesse caso, pelo fato do trabalhador utilizar a tecnologia da informação. Não há a necessidade de estar na fábrica ou empresa para realizar uma atividade. Então, a automação é quando o maquinário ele funciona sozinho. De um local remoto, eu programo o maquinário e lá na empresa, esse maquinário ele funciona sozinho. Eu fico observando ele pelo computador. Já o teletrabalho não. O teletrabalho, o homem está realizando o trabalho, a mulher está realizando o trabalho, mas ele não está naquele local de trabalho específico. Ele não está dentro da fábrica, ele não está dentro do escritório. Ele está realizando aquele trabalho, mas ele está na casa dele, por exemplo. Ele está de férias fazendo algo. Então, são coisas diferentes. Uma é o maquinário que funciona com apenas um comando simples e o maquinário começa a funcionar sozinho. E o teletrabalho, não. O teletrabalho, o homem está realizando aquele trabalho, só que ele não está em um local específico dentro da fábrica. Ele pode trabalhar dentro da sua casa. Inclusive, uma das novidades, né, que foi apontado como um avanço da reforma trabalhista que foi feita recentemente, é a compreensão desse teletrabalho. Então, tem lá um tipo de atividade específica de programação, de produção de conteúdos, que as pessoas trabalham da sua casa. E aí elas trabalham para várias empresas. E dada a impossibilidade de uma única pessoa estar ao mesmo tempo cumprindo o horário, né? Cumprindo um horário físico em 3, 4, 5 empresas, aquela pessoa realiza o trabalho na casa dela, ela apenas manda
o produto do trabalho dela já para o e-mail ou posta em algum lugar e o resultado do trabalho já pode ser acompanhado pelas empresas. Então, esse é um exemplo de teletrabalho. E a gente tem também o trabalho informal. Qual é o trabalho informal? É aquela atividade, qualquer atividade, que é realizada sem o estabelecimento de um vínculo formal e que não garante qualquer benefício entre o empregador e o empregado. Então, a gente sabe que a gente tem uma legislação trabalhista e que essa legislação trabalhista prevê direitos e deveres. Eu, como empregada de uma cooperativa, eu como empregada de um escritório, empregada de qualquer lugar, de carteira assinada, de contrato feito, eu tenho deveres e eu tenho obrigações para com o meu empregador, mas eu também tenho direitos. Quando eu tenho deveres, eu também tenho direitos. Da mesma forma, o empregador, ele tem direitos e ele também tem deveres. Por exemplo, ele tem o direito de exigir que eu chegue todo dia no horário combinado, mas ele também tem o dever de pagar o meu salário na data combinada. Porque se está feito esse contrato, ambas as partes têm direitos e têm deveres. Mas quando o contrato é informal, quando o contrato como o pessoal fala, é feito de boca, quando não tem nenhum documento, caracteriza esse tipo de trabalho. Por quê? Porque não existe nada formalizado, não existe contrato, não existe uma carteira assinada. Então, não tem como você exigir os deveres do seu empregador, não tem como você exigir os deveres do seu contratante e também não tem como você falar daquilo que é bom. Então, nem os deveres, nem os direitos, né? Fica um contrato, de fato, informal. Por isso esse nome. Professor Wesley, o senhor gostaria de acrescentar alguma coisa? Então, essa modalidade de trabalho, que é presente também no trabalho moderno, nos chama atenção nesse sentido, de que, além dessa formalidade que nós temos da garantia de direitos, temos que estar atentos também que existem modos de trabalho que não são aqueles que nós temos como formal, aquele que tem a carteira assinada, aquele que tem um contrato firmado. E é interessante pensar que estes trabalhos informais, embora existam, não garantem essas séries de direitos que, por exemplo, aqui no Brasil, com a CLT, com a legislação de trabalho, foram garantidos ao trabalhador. Então, são modalidades de trabalho mais flexíveis, mas que também não garantem direitos àqueles que trabalham. Mas é um tipo de trabalho que existe e a gente precisa também estar conhecendo e saber que muita gente ainda realiza esse tipo de trabalho informal. Exatamente, que é um trabalho que muitas vezes ele é considerado precário. Precário por quê? Porque ele não garante os direitos. Não garante os direitos do empregador, porque se não tem nada acordado, o empregado pode não cumprir aquele acordo, pode não realizar aquele trabalho da forma como o empregador gostaria, e também para o empregado. Não garante os direitos. Então, 13º, férias, pagar o exato valor que foi acordado. Não garante os direitos, não formaliza os direitos para ambas as partes. Agora a gente vai para aquele lá, ele mesmo, o trabalho doméstico, que é aquele realizado e que não visa o lucro. Ele é realizado no âmbito doméstico, ele é realizado em casa, ele é realizado de forma contínua, ou seja, rotineira. É aquele trabalho realizado em casa, em atividades de limpeza e manutenção diárias ou semanais, e pelo qual aquele que o realiza nada recebe. Então, é aquele trabalho lá que de repente a sua mãe pede para você fazer. Lava uma louça, arruma o quarto, lava a casa do cachorro. Então, assim, é esse tipo de trabalho realizado em casa,
né, que as pessoas do próprio ambiente doméstico, das pessoas que moram naquela casa, realizam aquele trabalho, e porque eles são os próprios beneficiados, eles não recebem nenhum lucro, não recebem pagamento por aquele tipo de trabalho. Trabalho doméstico, facilmente podemos identificar nos nossos lares. E aí a gente vem para a divisão do trabalho doméstico, que aí a gente dá uma camadinha de complexidade no nosso assunto. A divisão doméstica do trabalho é o modo pelo qual a responsabilidade das atividades do lar é dividida entre os seus membros. Na maioria das casas, a maior parte da responsabilidade, quando não toda a responsabilidade pelo trabalho realizado no lar, é das mulheres. E isso dá surgimento à segregação ocupacional. Refere-se ao fato de homens e mulheres estarem concentrados em tipos diferentes de empregos, baseados nas interpretações dominantes do que vem a ser uma atividade adequada para cada sexo. A diferenciação entre os trabalhos que o homem ou a mulher podem realizar gera muitas desigualdades no mercado de trabalho. As desigualdades acontecem de forma que o mercado de trabalho é menos vantajoso para a mulher. Então, a segregação ocupacional de gênero, o trabalho doméstico e essas diferenciações que acontecem estão baseadas em quê? Na cultura. Elas não estão baseadas no físico, elas estão baseadas na cultura de que existe um trabalho de homem e que existe um trabalho de mulher. E que a mulher, né, dada a sua constituição física, ao seu caráter, como se todas as mulheres tivessem a mesma constituição física, tivessem o mesmo caráter, tivessem as mesmas aptidões. Então, todas as mulheres têm predisposição para exercer trabalhos de cuidado. Então, enfermeiras, professoras, cuidadoras, todas essas profissões estão associadas ao feminino. E outras profissões que exigem força, raciocínio, decisão. Então, chefes de Estado, por exemplo, trabalhos pesados, são tipos de trabalho que estão relacionados à atividade masculina. E como essa atividade do cuidado ela é associada ao feminino, os cuidados da casa recaem sobre a mulher. E aí, às vezes, a mulher trabalha fora, realiza uma atividade remunerada fora do seu ambiente doméstico, mas em casa é o costume, é o padrão que a mulher também deva realizar o trabalho doméstico. Então, a gente tem a sobrecarga de trabalho do trabalho da mulher, porque ela trabalha fora e a responsabilidade social do cuidado com os filhos e do cuidado com a casa também é da mulher. Por que social, professora? Porque a mãe, ela tem alguns tipos de cuidado que somente ela pode fazer. Por exemplo, amamentar. Agora, outros tipos de atividade que são altamente relacionados à maternidade podem, na verdade, ser executados por qualquer pessoa, inclusive o pai. O pai, a avó da criança, uma tia, que são atividades outras de cuidado e educação das crianças. E as atividades domésticas também. A mulher, pela sua constituição física, não tem qualquer facilidade para desenvolver trabalhos domésticos. Essa ideia de que somente a mulher cuida da casa, ela foi construída socialmente. Tendo em vista que a mulher ela trabalha fora e tem essa sobrecarga de trabalho, ela acaba optando por trabalhos que sejam trabalhos externos, né, que não sejam tão exigentes como a carreira. Inclusive, algumas
quando não fazem isso, são julgadas, né? Nossa, como você pode deixar a sua filha com a babá para vir aqui para essa reunião? Então, essa diferença que existe socialmente, ela reflete no mercado de trabalho. E como a gente leu aqui, ela reflete no mercado de trabalho de forma que é menos vantajoso para a mulher, de forma que a mulher ocupe os cargos mais subalternos e receba os menores salários. Então, por isso que a gente pediu a ajuda de vocês para divulgar essa informação dessa diferença que é também social. E aqui a gente vem para o nosso outro ponto também que a gente pediu a ajuda de vocês, que foi com relação ao trabalho decente. Professora, todo trabalho é decente? Vamos ver. Trabalho decente é aquele que promove oportunidades para mulheres e homens. Trabalho decente é um trabalho produtivo e adequadamente remunerado. Trabalho decente é aquele exercido em condições de liberdade, de equidade e de segurança. Trabalho decente é aquele capaz de garantir uma vida digna com moradia, com alimentação, com lazer. E aí, contrário, essencialmente diferente do trabalho decente, é a situação análoga à escravidão. O trabalho escravo, aquele que a gente estuda na história da Lei Áurea, o trabalho escravo, ele era a forma legal e socialmente aceita de produzir a riqueza por meio da força de trabalho não remunerada. Ele aconteceu em várias partes do mundo e no período colonial da história brasileira. Já a situação análoga à escravidão, ou o trabalho escravo moderno, a escravidão moderna, é uma forma de superexploração ilegal que acontece em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. Então, a gente pode perceber que houve um momento na história do nosso país em que a forma normal de produção da riqueza era escravos. Nós explorávamos as pessoas, não pagávamos por esse trabalho que elas realizavam e essa era a forma normal, era a forma ok ter escravo. Tá? Na minha casa tenho 5 escravos, era normal, era ok, estava legal, você tinha o documento do seu escravo. Então, esse foi o período da escravidão. A servidão moderna, ela é ilegal, não é ok ter escravos. Então, lá no período colonial era normal, era socialmente aceito, né? Existiam leis, inclusive, para proteger as pessoas que possuíam escravos. Foi um período em que nós escolhemos produzir a nossa riqueza daquela forma. Hoje nós produzimos a nossa riqueza de outra forma, com mão de obra assalariada. Então, sempre que alguém trabalha para outra pessoa sem receber e tem uma jornada exaustiva, isso é ilegal, isso não pode. Então, a servidão moderna ela é caracterizada por isso, pela ilegalidade daquela relação de trabalho. E também ela tem outras características que a gente vai ver aqui, que são o trabalho forçado, que são a jornada exaustiva, que são a servidão por dívida e que são as condições degradantes. O trabalho forçado é aquele trabalho que a pessoa não quer realizar, né? É um trabalho que a pessoa vai realizar de forma forçada, ela não quer fazer aquele trabalho. A jornada exaustiva é aquela jornada muito longa, é aquela jornada cujo descanso não permite a recuperação do trabalhador. Então, todas as pessoas que trabalham na condição de trabalho decente, no trabalho formal, essas pessoas têm uma quantidade de horas para trabalhar. O horário mais comum é das 8 ao meio-dia, das 14 às 18 horas. No sábado, das 8 ao meio-dia. Então, você trabalha de dia, à noite você tem tempo para descansar, repousar o seu corpo, recuperar as suas energias e aí
ter um novo dia de trabalho. Na jornada exaustiva, isso não acontece. O trabalho é numa intensidade tal, ou ele é num tempo prolongado tal, que não permite aquele que realizou o trabalho, não permite ao trabalhador recuperar totalmente as suas energias, para então ter um novo dia de trabalho. Isso é a jornada exaustiva. E aí a gente tem também a servidão por dívida. A gente falou da servidão por dívida na aula em que a gente tratou desse assunto. A servidão por dívida é o empregador cobrar do empregado, por exemplo, por alimentação, por transporte, por moradia, sendo que o empregado ele não tem a liberdade de ir e vir, né? O empregado ele não pode sair da fábrica, ele não pode ter uma casa fora do seu ambiente de trabalho, ele não pode comer em outro local, ele não pode plantar sua própria comida, porque quem fornece é o empregador e sempre o trabalhador está em débito com o seu empregador. Então, ele está sempre devendo. Ele trabalha, mas ele não recebe porque ele está sempre devendo. Então, a pessoa come durante todo o mês, a pessoa mora durante todo o mês, a pessoa depende do empregador para comer e para morar. E a pessoa trabalha. E ao final do mês, a pessoa não recebe. Por quê? Porque a pessoa está devendo a comida, porque a pessoa está devendo a moradia. E a pessoa não pode sair daquele trabalho e escolher um outro trabalho, porque ela só pode sair daquele trabalho quando ela pagar a dívida. E assim ela fica nesse ciclo, meses e anos, que ela não pode sair daquele trabalho, ela não pode se livrar daquela condição, porque ela nunca consegue encerrar essa dívida. Então isso é a servidão por dívida. E as condições degradantes? As condições degradantes são as mais diversas, né? Desde a ausência de um banheiro, né? Ah, tem um banheiro, mas tem um banheiro muito longe. Ou tem um horário para ir no banheiro, só pode ir no banheiro uma vez ao dia. Às vezes é um local que é sujo. A pessoa não pode limpar um local. Ou ainda que limpe, ainda assim o local é sujo. A pessoa trabalha com um determinado tipo de serviço que é sujo e a pessoa não pode usar os equipamentos de proteção que são adequados. Ou que tem muito ruído, é muito alto e a pessoa fica naquele ambiente durante um período prolongado. Aquilo prejudica a saúde dela. Ou ainda a pessoa não tem acesso à água. Ou a pessoa fica isolada, ela fica várias horas isolada, ela não pode falar com ninguém. Ou ainda o empregador humilha aquela pessoa, chama ela de burra, de idiota, sistematicamente. Essas são condições degradantes, são condições que colocam o trabalhador no nível muito abaixo do que ele deveria. Vamos lembrar que o trabalho decente fala de dignidade, fala de condições iguais. E quando a pessoa não tem acesso a um banheiro, não pode beber água, não pode falar com ninguém, está trabalhando num local sujo, né? Isso não é uma condição digna, isso é o contrário, isso é uma condição degradante. Então, essas foram as características do trabalho, da servidão moderna. E aqui a gente vem para o ciclo do trabalho escravo, né? Que às vezes o trabalhador é libertado, ele tende a retornar para a sua cidade de origem. Se as condições que o levaram a migrar permanecerem as mesmas, esse pode novamente ser aliciado para outro trabalho em que ele será explorado. Essa é a dinâmica que chamamos de ciclo do trabalho escravo. Então, vocês podem ter a seguinte dúvida: professora, se esse trabalho é tão ruim, o que essa pessoa foi fazer lá, nesse tipo de trabalho? Ela não desconfiou, não, que era uma proposta muito estranha? O que ela foi fazer nesse trabalho escravo? O trabalho escravo, ele geralmente é aceito, ou as pessoas que tendem a se encontrar na situação de trabalho escravo são pessoas que têm um baixíssimo nível de escolaridade, geralmente trabalhadores da área da agricultura.
geralmente migrantes. Então acontece, infelizmente, aqui no Brasil, na nossa região, região norte, que tem muito trabalhador rural, e acontece nas grandes cidades com as pessoas que vêm de outros países, que não têm muito conhecimento. Então, não tem muito conhecimento da legislação. Se a pessoa vem de outro país, não tem conhecimento do idioma, e a pessoa se encontra naquela situação. E ela meio que aceita aquele trabalho porque ela está numa condição de pobreza, de subalternidade tão grande, que ela acha que aquele trabalho vai ser bom para ela. E aí ela entra dentro daquela condição que eu falei para vocês, de ficar eternamente devendo e às vezes não consegue sair. Porque a pessoa é de outro lugar, a pessoa tem medo de se perder. E o medo é algo importante, é algo que faz com que essas pessoas permaneçam nesses locais de trabalho, né? As pessoas não fujam. Então, a pessoa, quando o Ministério da Justiça, do Trabalho e Emprego chega lá, encontra essas pessoas, explica para elas que elas estavam numa situação análoga à escravidão, que aquela forma de trabalho não era correta. Muitas vezes as pessoas, elas têm um desconhecimento tão grande que elas nem sabiam que aquela era uma situação análoga à escravidão. Então, o Ministério do Trabalho chega, explica, multa o empregador que fez aquilo com aquelas pessoas. E aí, o que acontece com a pessoa que foi libertada do trabalho escravo? Ela volta lá para a sua cidade, para a sua mesma condição de pobreza, para a sua mesma condição de ignorância. E o que acontece? Ela tende a se encontrar novamente em outra situação de trabalho escravo, porque ela aceitou aquela situação de trabalho, porque ela desconhecia as legislações e porque ela estava numa condição de tanta pobreza que ela foi compelida a aceitar aquele tipo de trabalho. Então, se você não tira as causas desse trabalho escravo, você meio que não acaba com ele, porque a pessoa nessa condição, ela tende a aceitar novamente. E é isso que chama o ciclo do trabalho escravo. A pessoa está na condição de pobreza, a pessoa é desinformada, aí ela aceita um trabalho, chega lá, é um trabalho escravo. Aí a justiça liberta aquela pessoa. Aí a pessoa volta para a sua cidade, para a sua condição de pobreza e desinformação. Alguém dá uma proposta de emprego para ela, aí ela aceita aquela proposta. É uma condição de análoga à escravidão. Então, esse ciclo fica se repetindo. Por isso que é o ciclo do trabalho escravo. E aqui a gente vai falar de trabalho e educação, mais especificamente no modo de produção tribal. Professor, o senhor pode esclarecer um pouco para a gente isso? Então, no modo de produção tribal, os homens apropriavam-se coletivamente dos meios de produção. Todos tinham afazeres semelhantes e produziam sua existência em comum. Os homens realizavam trabalho e educavam a próxima geração. Então, não existia um lugar para se estudar como nós temos hoje, na escola. Não havia uma escola técnica. A gente trabalhava, enquanto realizava o trabalho, eu ensinava meu filho, meu sobrinho, a próxima geração, a executar esse trabalho. Essa divisão só vai acontecer no modelo escravista, porque a gente vai ter gente que vai trabalhar fisicamente, que vai pegar no pesado, e vai ter gente que vai fazer um trabalho intelectual, que vai ser aquele que pensa, que vai cuidar da política. São as pessoas que vão precisar de uma educação diferenciada. E é justamente nesse período que vai surgir, durante o período escravista, a distinção entre o que é trabalho manual, que é aquele realizado com as mãos e com esforço físico, aquele que era realizado pelos escravos, e o trabalho intelectual, que é aquele em que mais usamos o intelecto e o raciocínio. Então, com essa divisão, havia uma valoração do trabalho intelectual, sendo que as pessoas que realizavam esse tipo de trabalho tinham mais poder e mais privilégios. Então, assim, a gente percebe que se divide, né, professora? Tem gente que vai fazer o trabalho manual, que vai fazer o trabalho braçal, que vai para a roça, que vai trabalhar na construção civil, e vai ter gente que vai trabalhar pensando, que vai trabalhar intelectualmente. Isso é o que vai fazer com que surja o que a gente chama de escola. Por quê? Porque era preciso educar
de forma diferente. Educar quem fazia o trabalho manual, quem fazia o trabalho braçal, esse trabalho mais físico, e era preciso educar também quem fazia o trabalho intelectual. E eram modos de educar diferentes. E aí vai surgir o que a gente conhece como escola. Exatamente. E essas escolas, elas tinham também a sua diferenciação. Porque era a escola, vocês vão lembrar que a gente já falou, a escola dos que têm tempo, a escola dos que têm ócio e a escola dos que não têm tempo. Essa diferenciação entre o trabalho manual e o trabalho intelectual deu origem a esses tipos de escolas separadas. Uma escola para formar a elite, para formar aqueles que vão pensar e dirigir a sociedade, e uma escola para formar a mão de obra. Né? E aqui a gente pode perceber que no modo de produção lá, o escravista, como o professor falou, passaram a existir duas formas de educação. A dos que têm tempo e a dos que não têm tempo, conforme a gente já falou. E aí a gente tem o surgimento da educação profissional. Foi a partir da necessidade do modo de produção já capitalista, que, baseados nas escolas tradicionais, ou seja, nas escolas que já existiam, surgiram os cursos profissionais. Esses cursos enfatizam os aspectos operacionais associados ao exercício de tarefas específicas, tanto manuais como intelectuais do processo produtivo. Já a escola de formação geral enfatizava as qualificações intelectuais gerais, de línguas, de matemática, de oratória, de política, de leis. As escolas profissionalizantes enfatizavam aspectos operacionais do processo de produção. Então, gente, a gente fez aqui essa rápida revisão, conteúdo que vai cair na prova. A prova não está difícil. Vocês que estudaram até aqui tem todo o conhecimento, tem todo o conteúdo, né? Essa revisão aqui rapidinha, top, para você lembrar de tudo aquilo que a gente estudou no decorrer de todas essas semanas. Façam uma boa avaliação, leiam a prova com atenção, entendeu? Foi um prazer para a gente estar aqui contribuindo com a formação de vocês. Professor Wesley, o senhor que ficou mais em contato aí com os alunos. Foi uma alegria realmente estar com vocês, estar conversando, estar ajudando. Esperamos que tenha contribuído na formação, uma boa avaliação e que a gente possa sempre estar crescendo na nossa caminhada para o sucesso. Educação à distância, mudando realidades.